A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. A paz do Senhor, queridos irmãos. Saudades. Tudo bem com vocês? Como tem passado esses dias? Espero que bem. Queridos, no Salmo 73 e no versículo 28, diz assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus. Nesse salmo, eu gostava que você lesse todinho aí na sua casa, assim que terminasse este culto, você pudesse lê-lo inteiro, né? Vai dizer assim: o salmista, que é o Asaf, por um instante ele tirou os seus olhos do Senhor e fixou-os nas vaidades, nas riquezas dos ímpios. Quando ele fez isso, irmão, sabe o que aconteceu? Ele mesmo diz que quase resvalou os seus pés. Mas um dia, ele entrou na presença do Senhor e descobriu que bom mesmo é aproximar-se de Deus e pôr nele a sua confiança. Sabe, queridos, nestes dias nós podemos escolher aproximarmos-nos de Deus ou dar lugar ao medo e insegurança das más notícias. Podemos ficar ansiosos, depressivos, saturados, impacientes, e o resultado será desânimo, tristeza, solidão. Ou podemos aproveitar este tempo e nos aproximar do nosso Deus. Como? Em orações, súplicas, louvores, profetizando que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus, confiando que Deus é soberano sobre todas as nações e que não há nada que o nosso Deus não possa realizar. Daí nossos dias serão de paz, confiança, esperança, porque sabemos quem Ele é. Lembra de uma canção que nós cantamos que diz: sabemos quem és. Então, quando você sabe quem é o teu Deus, quando você conhece o verdadeiro Deus, você não fica ansioso nem medroso, mas você se levanta e aproxima-se dele e faz dele a sua morada e a sua confiança. Nesses dias você pode optar, ou você vai ficar angustiado, ou você vai se aproximar dele e ficar fortalecido. Que você escolha a melhor parte, que você escolha aproximar-se de Deus todos os dias, um pouquinho mais perto dele, através da leitura, da oração, dos louvores, através de palavras abençoadas, palavras de esperança. Se você fizer isso no final do dia, você vai estar cheio de alegria, cheio de força, cheio de esperança, confiando que Deus está na frente de tudo e só nele há vitória. Amém? Vamos orar para nós começarmos o nosso culto. Se você está triste, se você está depressivo, se você está angustiado, quem sabe você já está saturado de estar dentro de casa, dobre o teu joelho aí na sua casa, se você estiver sozinho. Você estiver no seu quarto, dobre o teu joelho. Mesmo que você esteja em família, dobrem os joelhos. Se você estiver agora necessitado, clame ao Senhor, aproxime-se dele. Não deixe que essas más notícias te derrubem. Não deixe a depressão ter uma voz alta na sua vida, mas faça da presença do Senhor o seu lugar e busque nele a força que você precisa para vencer. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos colocar cada vida, cada família, cada amigo, cada irmão, de perto, de longe, na Tua presença agora. E pedir, Senhor, que neste dia, através, Senhor Jesus, deste culto, através das canções, através da palavra, todo medo seja dissipado no coração dos nossos irmãos e que venha uma fé, que venha uma esperança, que venha uma confiança de que quando nós estamos na Tua presença, somos fortalecidos, somos renovados, somos, Senhor Jesus, edificados. Que o Senhor possa abençoar cada família, que o Senhor possa tirar e dissipar
todas as trevas, que o Senhor possa dissipar toda a depressão, toda a angústia, todo o medo, toda a solidão e trazer a cada um essa confiança, essa segurança de que o Senhor é o nosso Deus e que bom é aproximar-se do Senhor. Senhor, que cada vez mais nossa confiança, nossa esperança esteja no Senhor e que nós possamos fazer do Senhor, um alto refúgio para que nós possamos, nestes dias, vivermos e nos movermos através do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada casa, que o Senhor possa abençoar cada família, que o Senhor nos guarde e nos livre e que a nossa fé possa cada vez mais estar no nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tenha um bom culto. Como eu disse na semana passada, querido, pare um pouquinho, deixe os afazeres para depois. Sente-se, acalme-se, fique tranquilo na presença do Senhor. Assista o culto até o fim, como se você estivesse aqui na igreja sentado. Aliás, eu estou aqui, posso ver alguns lugares e posso até lembrar de onde vocês se sentavam aqui. Então, faz de conta que você está sentadinho na tua cadeirinha e que você está assistindo o culto. Não deixe nada te atrapalhar, para que você seja edificado, para que você entenda o que Deus tem para a tua vida nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um nosso culto. Vamos começar em louvar a Deus em nossa língua, que é crioulo da Guiné, mas vai estar a passar a tradução aqui embaixo para poderem acompanhar. Amém? Amém? O nosso Deus é bom e é fiel para nós em todo o tempo. Por isso devemos honrá-lo e agradecer por tudo. De seguida vamos cantar Jeová é o seu nome. E, claro, é nossa língua.
Jeová Jeová, 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 Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Continuando nosso culto, vamos passar as nossas contribuições. Mas antes, gostaria de lembrá-los que hoje é o segundo domingo do mês e, nesse dia, nossas ofertas são canalizadas para a missão Mãos Estendidas, órgão que é responsável por missões na África, na Europa e também em Portugal. Esta oferta vai para missões e penso que deveria ser a nossa maior oferta. Mas antes eu gostaria de ler no livro de Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 16 e 17. Diz assim: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, vejam só, prestem bem atenção nessa frase, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Olha que coisa interessante aqui nesse versículo, querido. Diz assim, cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Nesse texto, Deus estava orientando o povo para levar as ofertas nas festas. 3 vezes ao ano eles davam uma oferta especial, e se você não sabe, pode ler o livro de Deuteronômio, que você vai se inteirar bem dessas festas e do quanto eles tinham que levar. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi justamente o versículo 17, que diz assim, cada um conforme ao dom da sua mão.
E que eu acho interessante, irmãos, que a missão da nossa igreja se chama Mãos Estendidas. Uma mão que gosta de ajudar, ela tem que se estender. E a palavra do Senhor diz assim, conforme o dom da sua mão. É interessante ver que há um dom na mão de algumas pessoas. Algumas pessoas, irmãos, têm tanta alegria em contribuir. Já outras pessoas são assim, ó, de mãozinha fechada, com aquilo assim, parece que quer guardar tudo como se aquilo fosse eterno dela. E sabe, queridos, a palavra do Senhor não nos manda ser avarentos, não nos manda guardar aqui, mas Ele manda que a gente contribua segundo as bênçãos do Senhor, conforme Ele tem nos dado, conforme o dom da nossa mão. E eu fico pensando, a minha mão tem esse dom, a tua mão tem esse dom, e você deve usar esse dom para contribuir. Não que você tenha que dar aquilo que você não tem, mas você vai dar conforme o Senhor tem te dado. É assim que a palavra nos ensina. Deus não manda a gente fazer loucura, Deus não manda a gente fazer coisas que não estão ao nosso alcance, mas Ele fala que aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos abençoar a obra do Senhor. E eu digo para você uma coisa, a obra missionária é uma obra que está no coração de Deus. E nós devemos amar a obra missionária e amarmos, contribuir com missões. Que essa seja a minha maior oferta, que essa seja a tua maior oferta. Que nessa tarde você possa saber, essa oferta não fica aqui com a igreja. Essa oferta vai para a África, vai para a Europa, vai para os campos que estão começando e que precisam do nosso apoio. Assim como um dia nós somos apoiados por outros que contribuíram e nos abençoaram para que nós pudéssemos estar aqui, então que nós também possamos prosseguir nesta obra missionária de ajuda uns para com os outros. Que você possa ser usado por Deus conforme o dom da tua mão. Se a tua mão não tem dom, não dá não. Não dá não, porque Deus não quer uma mão avarenta contribuindo, porque o dom está aqui, ó. Agora, se você tem alegria, tem prazer e tem uma mão abençoada, aquela mão que estende, aquela mão que ajuda, aquela mão que abençoa, que alimenta aqueles que têm necessidade, querido, esse dom você pode ter certeza que veio de Deus para a tua vida e para a tua mão. E pode ter certeza que Deus vai encher a tua mão para você cada vez mais contribuir na presença do Senhor. Que o Senhor possa usar a tua vida. As informações necessárias estão aí no rodapé. Você pode contribuir de várias maneiras e você pode ofertar para a obra missionária em nome de Jesus. Mas antes vamos orar. Porque para tudo que a gente fizer, nós devemos orar. E você deve dizer para o Senhor, Senhor, como eu posso abençoar? Você pode dizer assim, eu gostava tanto, pastora, de dar muito dinheiro, mas Deus não está interessado em muito dinheiro. Deus está interessado naquilo que Ele já te deu. Se Ele quisesse que você desse muito dinheiro, então Ele te dava muito dinheiro para você poder contribuir. Mas aquilo que Ele tem te dado, que você seja fiel, que você contribua com alegria em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar as mãos dos meus irmãos, as mãos que vão contribuir nessa tarde para a obra missionária, as mãos que vão ofertar, as mãos que vão dizimar, as mãos que vão, Senhor, trazer uma oferta especial para a tua obra. Senhor, eu quero abençoar e que o Senhor possa conceder aos meus irmãos esse dom nas suas mãos para abençoar a tua casa e que nenhum de nós compareça diante do Senhor de mãos vazias, mas que as nossas mãos estejam cheias de bênção. Senhor, que nossas mãos estejam cheias, Senhor Jesus, de alegria em poder ofertar conforme o Senhor tem nos dado, que nós também possamos fazê-lo. Que o Senhor abençoe a vida, a finança, que o Senhor possa abençoar cada casa, que não falte nada nas nossas vidas e nas nossas casas, e que nós possamos ter cada vez mais alegria em poder repartir, alegria em poder semear na tua obra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa contribuir com alegria
sabendo que esta obra é grandiosa e é um prazer poder participar da obra missionária na causa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e vamos continuar louvando mais um pouquinho. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Queridos, vamos continuar a louvar a Deus. Vamos pedir que Ele desperte os nossos corações. Amém? Amém. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar santo, santo, santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar santo, santo, santo.
Amém. Vamos continuar com a nossa última música hoje. Vamos cantar como Zaqueu. Queremos subir o mais alto para poder ver o Senhor. Deixa que Ele entre na sua casa, entre na sua vida, que mexe com a sua estrutura. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deixa Deus entrar na tua casa. Deixa Deus entrar na tua vida. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém,
Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder partilhar a palavra de Deus com vocês nesta tarde. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 42. Amém? Então, se possível, no lugar onde vocês estiverem, se for possível, abram as vossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 17. E nesta tarde nós queremos partilhar com vocês o tema Como vencer o medo. É uma pergunta. Como nós podemos vencer o medo? Nós estamos a viver uma pandemia que não é apenas nacional, mas é uma pandemia mundial. E ela tem causado medo no coração das pessoas. Nós vemos pessoas aflitas, com medo, desesperadas, ansiosas, angustiadas. E o medo, ele sobressai em cada palavra, em cada ação, em cada atitude das pessoas nos dias de hoje. Por isso nós gostaríamos de partilhar esse tema, como vencer o medo. Amém? E nós vamos ler então a partir do versículo 17 do livro de Atos, capítulo 5. O versículo 17 em diante diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los ao cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas afirmações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Estes, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao que se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desses levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas à Tua disposição.
a minha que prego nesta tarde e de todos aqueles que me escutam e me ouvem através desta transmissão. Eu peço que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ensina todas as coisas e que nos guiaria e nos guia na verdade, Ele possa estar presente conosco e que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, dando a eles a Tua graça e a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, o texto que nós lemos, ele expressa a ousadia e a coragem dos apóstolos ao testemunhar da ressurreição de Jesus diante daqueles mesmo que haviam condenado Jesus à morte. Diante desses homens, ousadamente os apóstolos declararam lá no versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque o objetivo dos fariseus, dos saduceus e de toda aquela classe religiosa era que os discípulos parassem de falar de Jesus, parassem de anunciar a ressurreição, parassem de anunciar o nome de Cristo. E por causa disso, eles prenderam os apóstolos e mesmo assim eles impuseram também alguma pressão para que eles se calassem e para que eles não falassem sobre esse nome tão maravilhoso que é o nome de Jesus. Eles os haviam colocado na prisão, mas de noite, de uma maneira sobrenatural, o anjo do Senhor os havia retirado de lá e os havia motivado, incentivado e dirigido para que eles voltassem para o templo e continuassem a falar do nome de Jesus. E repare, eles tinham sido presos, são soltos pelo anjo do Senhor e talvez eles pudessem pensar, agora que nós estamos livres, podemos voltar para nossas casas, para junto das nossas famílias, mas o anjo tinha um recado para eles, para que eles voltassem para o templo e continuassem a anunciar essa palavra de vida que tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. E quando foram confrontados novamente, quando eles foram levados novamente à presença daqueles homens, depois de terem sido novamente presos no templo pregando a respeito de Jesus, esses homens cheios de ousadia, de coragem, olham para aquela classe religiosa com poder para determinar a vida e a morte, e eles declaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu fico fascinado com essa coragem, eu fico fascinado com essa ousadia. Mas conhecendo a vida e a história dos apóstolos, eu encontro que esses homens corajosos e ousados que nós encontramos neste texto, neste capítulo de Atos, capítulo 5, são os mesmos apóstolos e os mesmos discípulos que quando Jesus foi preso fugiram e se esconderam. Repare, até mesmo Pedro, aquele discípulo ousado que quando Jesus previu a sua morte, quando Jesus os alertou a respeito da sua prisão e da sua morte, Pedro, tomando a palavra no meio de todos os outros discípulos, lá em Mateus 26:33, foi o mesmo Pedro que disse, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos te abandonem. Mas sabem o que é que aconteceu depois de toda aquela situação em que Jesus é confrontado com aqueles que iriam prendê-lo, que iriam levá-lo para a cruz? No meio de toda essa situação, os discípulos fugiram e até Pedro, aquele que havia declarado fidelidade até ao fim, superior até aos demais apóstolos, esse mesmo Pedro também fugiu. E eu pergunto, por que é que os discípulos fugiram? Os discípulos fugiram porque os discípulos tiveram medo, ok? E o medo, muitas das vezes, nos faz tomar atitudes que talvez não seriam aquelas que nós desejaríamos ter. Mas foi o que aconteceu. Pedro não queria abandonar Jesus. Mas quando ele foi confrontado com uma situação de pavor, Pedro fugiu, abandonou Jesus, fugiu, escondeu-se. E Pedro chegou ao ponto até de negar Jesus, como nós podemos ler em Marcos capítulo 14, versículo 66 ao 72. Nós vemos que Pedro ainda tentou chegar perto de Jesus, ainda tentou saber a respeito de Jesus, aquilo que estava a acontecer com Jesus, e ele vai até ao pátio da casa do sumo sacerdote para tentar saber notícias a respeito de Jesus. Mas vejam o que é que mais uma vez o medo fez na vida de Pedro. Ele já havia fugido, ele já havia se escondido e agora Pedro estava prestes a negar Jesus, como Jesus já havia previsto e já o havia alertado.
Marcos capítulo 14, versículo 66 em diante diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Queridos, a distância entre os acontecimentos de Atos capítulo 5 e os restantes textos que mencionamos é de apenas algumas semanas. Como é que foi possível que um grupo de homens dominado pelo medo e pelo pavor se tornassem homens ousados e corajosos? Que lições podemos tirar desta transformação? Como podemos vencer o medo? Em primeiro lugar, precisamos entender o que é o medo. Nós estamos a viver dias de medo por causa da pandemia do Covid-19. As pessoas têm medo de sair de casa e serem contaminadas, mas ao mesmo tempo têm medo de ficar em casa e não ter como sustentar a sua família. É um quadro de medo, aquele que nós vivemos atualmente. Medo de sair de casa e medo de ficar em casa. E nós encontramos constantemente no dia a dia, quando nós vamos num supermercado, quando nós passamos por alguém na rua, nós podemos constatar esse medo que muitas vezes as pessoas têm de chegar perto dos outros, o medo que muitas das vezes as pessoas têm de estar em contacto uns com os outros e serem contaminados. Então nós precisamos entender que nós estamos a viver dias de medo. E antes de falarmos de como nós podemos vencer o medo, precisamos definir o que é o medo. Medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticas ou imaginárias. Tem a ver com fobias, pavores e terrores. Medo também significa ausência de coragem. Por exemplo, a pessoa tem medo de atravessar a ponte, tem a ver com receios, tem a ver com temores. Medo também tem a ver com uma preocupação com determinado facto ou com determinada possibilidade. Por exemplo, a pessoa tem medo de chegar atrasada. São apreensões, receios. Então, o medo, queridos, é um estado emocional que tem a ver com a consequência, não é, de perigos ou de ameaças. Podem ser reais e podem ser imaginários. Agora eu pergunto, o medo é bom ou mau? O que é que vocês acham? O medo é bom ou mau? A resposta é: depende. Como assim? Queridos, todos os seres humanos estão sujeitos ao sentimento de medo. Existem medos que não são maus, ok? Eles têm um grande valor como elemento regulador e preventivo. Existem medos que nos fazem pensar 2 vezes antes de criarmos situações embaraçosas. E podem nos livrar de riscos desnecessários. Eu recordo há uns anos atrás, em 95, eu fui assistir a um jogo de futebol da seleção portuguesa no Estádio da Luz. Esse jogo contava para a fase de qualificação do Euro de 96. E esse jogo era um jogo decisivo. Quem ganhasse esse jogo passaria à fase final. E então eu fui assistir a esse jogo contra a República da Irlanda e Portugal ganhou por 3-0. E é claro que no final do jogo nós fizemos festa e nós nos alegramos com essa vitória. E eu lembro que quando eu saí do estádio para regressar à minha casa, para poder ir buscar o meu carro, eu precisaria de passar por uma multidão que se encontrava à minha frente. E essa multidão não era nada mais, nada menos do que a claque da República da Irlanda.
E naquela altura, quando eu vi a possibilidade de passar pelo meio daquela multidão, eu confesso para vocês que eu tive medo. Medo por quê? Porque eu sabia que eu iria passar por um grupo de pessoas que estava chateado, um grupo de pessoas que estavam bravos, que não estavam nada satisfeitos com aquilo que havia acontecido. E talvez aquela situação de tristeza, de frustração, poderia desencadear algo muito grave na minha vida. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a avaliar aquela situação. Eu senti medo, comecei a avaliar a situação e decidi ser uma pessoa prudente. O que é que eu fiz? Eu peguei no meu cachecol e escondi o meu cachecol. E pé ante pé eu passei pelo meio dessa multidão e fui no caminho que eu necessitava tomar. Repare uma coisa, os medos, eles podem nos paralisar, ou eles podem nos tornar pessoas mais cautelosas, ok? E aquilo que eu fiz foi não me deixar paralisar por aquele medo, mas ao mesmo tempo usei aquele sentimento como precaução e como cuidado a ter. Amém? Então nós precisamos entender que existem medos que são benéficos. Ter medo de se lançar de um 10º andar é algo bom porque vai evitar algo desastroso na nossa vida. Ter medo ou atravessar a linha de um comboio é algo benéfico porque vai fazer com que nós tenhamos mais cuidado e atenção. Agora há uma coisa que o medo não pode fazer na nossa vida. O medo não nos pode controlar e não nos pode paralisar. E esses são os medos que são prejudiciais à nossa vida. Quando nos tornamos acuados, inseguros e agressivos por causa do medo, isso é desastroso, queridos. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas se escondem dos seus medos atrás de uma certa agressividade. Eu não sei vocês, mas muitas vezes nós ouvimos uma expressão que aquela pessoa é corajosa porque ela fala aquilo que ela pensa. Deixa-me dizer uma coisa, queridos. Quem fala tudo aquilo que pensa não é uma pessoa corajosa. Pelo contrário, é uma pessoa medrosa, porque ela usa tudo aquilo que ela fala, tudo aquilo que ela pensa, como um meio de defesa e como um receio que venha a ser atacado, e por isso ela despeja tudo aquilo que vem no seu pensamento. Essa foi a atitude de Pedro que quando prenderam Jesus. Alguém pode dizer, Pedro foi corajoso quando tentaram prender Jesus. Pedro pegou da espada e defendeu Jesus. Cortou a orelha do criado do sumo sacerdote. Calma aí, queridos. Pedro fez isso porque Pedro estava com medo. Deixa-me dizer uma coisa. Pessoas medrosas são aquelas que andam com armas. Os assaltantes, eles usam as armas por quê? Porque eles têm medo de que a outra pessoa se volte contra eles e os domine, e os imobilize. Então eles usam a arma como meio de coação. Assim como aquelas pessoas que têm a licença para porte de arma e o fazem por quê? Não porque são corajosas, mas porque são pessoas medrosas. Pedro fez isso. Pedro pegou da espada, cortou a orelha do criado do sumo sacerdote. Porquê? Porque ele estava cheio de medo. E então nós precisamos cuidar, porque muitas das vezes o medo nos torna em pessoas acuadas, inseguras e até agressivas. Nós precisamos cuidar quando o medo anestesia a nossa consciência, silencia o nosso testemunho e enfraquece a nossa fé. Nós precisamos cuidar quando o medo nos impede de produzir e agimos como o servo negligente da parábola que Jesus contou, ok? E quando ele disse ao seu senhor, receoso escondi na terra o teu talento. Vejam, esse homem da parábola que Jesus havia contado, esse homem receoso de o seu Senhor ser alguém justo, alguém impiedoso, ele vai e esconde o talento. Porquê? Porque ele teve medo. E quantas pessoas elas não conseguem produzir na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar? Porquê? Porque são receosas, elas têm medo.
E muitas das vezes o medo também ele é destrutivo quando existe uma expectativa que algo ruim vai acontecer e nos imobiliza e trocamos as oportunidades pela segurança. Quantas pessoas estão hoje em dia dentro das suas casas totalmente imobilizadas, com medo de virem a ser contagiadas por essa pandemia? Quantas pessoas, elas são capazes ao longo da sua vida de trocar as oportunidades pela segurança? Queridos, sentir medo é natural, mas deixar-se dominar por ele é desastroso. Agora vejam o efeito que o medo causou e gerou na vida dos apóstolos. Quando eles estiveram diante de uma situação de pavor, o que é que aconteceu? Eles fugiram e esconderam-se. E Pedro chegou ao ponto de até negar o Senhor Jesus. O medo tem feito com que tantos homens e mulheres fujam, escondam-se, neguem a sua fé, fiquem paralisados, vivam ansiosos, percam as oportunidades e, acima de tudo, se distanciem do propósito de Deus para as suas vidas. Agora alguém pode perguntar, mas como é que nós podemos vencer o medo? E talvez a resposta natural, aquela resposta que vem imediatamente aos nossos corações, na nossa mente, é a coragem, ok? A palavra de Deus, ela nos encoraja a não temermos. São várias as vezes que ao longo das Sagradas Escrituras nós encontramos a expressão não temas. Talvez nesta hora você pode estar a lembrar-se, você que conhece a Bíblia, pode lembrar-se de alguns textos, algumas passagens, algumas situações, acontecimentos em que a palavra não temas surgiu no meio de uma situação gravíssima, no meio de uma situação difícil. E nós encontramos diversas vezes a palavra não temas nas Sagradas Escrituras. Queridos, o medo é uma consequência do pecado. O medo ele surge a primeira vez lá no Jardim do Éden, após Adão e Eva terem pecado, e fruto do pecado, o medo veio e instaurou-se no coração, na mente e no dia a dia do ser humano. Adão e Eva pecaram e quando eles ouviram a voz de Deus no jardim, que procurava por eles, a Bíblia nos diz que eles se esconderam de Deus. E Adão disse para o Senhor, lá em Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. É a primeira vez que nós vemos alguém com medo. É a primeira vez que nós vemos alguém a esconder-se por causa desse sentimento de medo. E isso aconteceu por quê? Por causa do pecado. E até os dias de hoje, desde Adão até os dias de hoje, o homem vive assolado pelo medo. Por isso precisamos de coragem para vencer o medo. Mas o que é que significa ter coragem? O que é que ser corajoso representa para nós? Reparem o seguinte, coragem quer dizer firmeza de ânimo ante o perigo, as reveses e os sofrimentos. Então, uma pessoa corajosa é alguém que tem uma firmeza de ânimo diante dos perigos, ok? E outra coisa mais a respeito de coragem tem a ver com uma constância, uma perseverança, ok? E para nós entendermos melhor isso, nós podemos ir lá a 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, e pegar nas palavras de Paulo para Timóteo. Timóteo estava a passar por uma situação difícil na igreja de Éfeso. Então Paulo escreve a Timóteo e dá a ele uma palavra de encorajamento, dizendo a ele, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então, queridos, a coragem tem a ver com uma firmeza de ânimo. E então é muito fácil nós dizermos às pessoas, olha, ser corajoso, tem coragem. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é o que é que está por trás da coragem.
Qual é o combustível que alimenta a coragem? O que é que faz com que uma pessoa medrosa, o que é que faz com que uma pessoa com medo, ela se torne numa pessoa corajosa e ousada? E é isso que nós gostaríamos de partilhar com vocês nesta tarde. Qual é esse combustível que torna pessoas medrosas em pessoas corajosas? Amém? Durante anos, eu questionei-me a respeito da coragem dos mártires do cristianismo. Homens e mulheres que ao longo da história e dos séculos, por não negarem a Jesus, eles foram torturados, lançados aos leões e queimados publicamente, e outras situações mais eles passaram. Mas que coragem era essa que fazia com que esses homens e essas mulheres não negassem o nome de Jesus diante do perigo de suas próprias vidas? Foi então, queridos, que eu comecei a ler e comecei a meditar sobre isso e descobri qual o motivo dessa coragem. Descobri qual o motivo da coragem dos discípulos diante daqueles que também os poderiam condenar à morte. Qual a coragem daqueles homens que eram medrosos e se tornaram ousados e corajosos. Foi então que eu entendi aquilo que João escreveu em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Amém? Eu vou repetir, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Esse é o verdadeiro combustível que alimenta a coragem. E esse combustível é o amor. Amém? Queridos, para nós entendermos melhor aquilo que eu acabei de afirmar, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos aqueles que me escutam através desta transmissão. E gostaria de interagir com vocês neste instante e neste momento, se fosse possível. Eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que vocês interagissem comigo e dissessem sim ou não. E a pergunta é esta: quem de vocês teria coragem de entrar num rio onde estivesse crocodilos? Qual de vocês teria a coragem de entrar num rio onde houvesse crocodilos? Então eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários, no canal do YouTube, na página do Facebook, se vocês teriam essa coragem ou não. Eu vou esperar alguns instantes para dar a vocês esse tempo. Vocês teriam coragem de entrar num rio sabendo que nesse rio havia crocodilos? Essa é a pergunta que eu faço. Amém? Agora eu gostaria de levar vocês a pensar de uma outra maneira e através de uma outra situação. Eu falo pessoalmente, se me perguntarem se eu sou corajoso o suficiente para entrar num rio em que eu sei que existem crocodilos lá, eu não o faria. Ok? Eu vou ser sincero. Mas reparem uma coisa, se nesse lago, né, onde existe crocodilos, caísse um filho ou uma filha, a esposa ou o esposo, o pai ou a mãe, os irmãos, o que é que vocês fariam? Será que mesmo diante do perigo, vocês não se lançariam nesse rio para salvar aqueles que vocês amam? E essa situação aconteceu em 1996, quando uma família de brasileiros passeava num parque nacional na Flórida, nos Estados Unidos. Um dos 3 filhos, o Alexandre, de 7 anos de idade, ele estava a andar de bicicleta e ele perdeu o equilíbrio e caiu da bicicleta e foi parar dentro de um canal, tipo um rio, e ao tentar sair de lá, um crocodilo pegou ele pelo tórax e arrastou-o para dentro do canal. Diante daquele quadro, a sua irmã mais velha, ela gritou por socorro e o seu pai e a sua mãe, sem pensarem, sem avaliarem o perigo, sem pensarem se era possível ou não resgatar o seu filho, sem avaliarem se havia mais crocodilos naquele instante, naquele lugar, eles lançaram-se naquele rio e o pai abriu a boca daquele crocodilo enquanto a mãe puxou a criança para fora.
naquele momento de resgate, ao conseguir tirar o seu filho da boca daquele crocodilo, a mulher ainda foi pega através da sua mão e o crocodilo tentou arrastar ela. E ela conseguiu resistir até ao ponto de conseguir tirar a sua mão e sobreviver também àquele ataque. Aquela mulher ficou ferida ligeiramente na sua mão. O filho, ele teve 2 costelas fraturadas e teve uma parte do pulmão perfurado, mas graças a Deus todos eles recuperaram. Mas a minha pergunta é esta: o que é que fez com que um homem e uma mulher se lançassem num rio e enfrentassem um crocodilo? O amor pelo seu filho, o amor que lançou fora todo e qualquer medo. E nós precisamos entender isso, queridos, que o amor tem esse poder de lançar fora os medos. Martin Luther King foi um homem que ficou na história por causa de um sonho. Ele sonhou um dia em que todos os homens seriam tratados de igual maneira, independentemente da cor da sua pele. E esse homem lutou, sabendo que a sua vida estava em risco, sabendo que havia pessoas que estavam interessadas em matá-lo. Mesmo assim, ousadamente, ele continuou. Por causa do amor a uma causa, ele não desistiu. Ele foi ousado. Ele falou às multidões. E sabem uma coisa? Anos depois, nós podemos ver os efeitos dessa obra que Deus realizou através da vida desse homem, apaixonado pela igualdade entre os homens. Queridos, nós sabemos o seguinte, que aquilo que movia esse homem era o amor. Ele tinha um sonho de ver todos os homens, independentemente da cor, independentemente da sua etnia, juntos como um só. E por isso ele não teve a sua vida como preciosa. Ele foi assassinado, mas a sua obra, a sua história, ela perdura até aos dias de hoje. Amém, queridos? Em situações normais, o medo ele pode nos paralisar. Mas se existir amor, se existir paixão em nossos corações, nós temos a força, a coragem necessária para lançar fora todo o medo. Amém, queridos? E o que é que isto tem a ver com os discípulos? Queridos, por que é que os discípulos fugiram quando Jesus foi preso? Sabem porquê, queridos? Porque uma pessoa que foge é uma pessoa que tem a sua vida como mais preciosa do que talvez a causa que ela venha a defender. Os discípulos fugiram porque eles amaram mais as suas vidas do que o Mestre. Eles viram que as suas vidas estavam em perigo, eles fugiram, eles tiveram medo. O que estava por trás era o amor maior às suas próprias vidas. E eles se esqueceram das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 16, versículo 25, quando Jesus já os havia advertido a eles e às multidões. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Os discípulos, queridos, tiveram as suas vidas como mais preciosas e por isso eles quiseram preservar aquilo que era mais precioso para si. Então eles fugiram. E a história poderia ter terminado aqui, queridos. Mas sabem uma coisa, queridos? Nós podemos ver o seguinte, que quando os discípulos começaram a seguir Jesus, eles começaram a seguir Jesus não por causa do amor para com Jesus. Porque o amor, ele não vem através de um olhar, queridos. Há quem diga, foi amor à primeira vista. Não, aquilo que pode trazer à primeira vista é a paixão, mas o amor é uma construção. E quando eles foram chamados por Jesus, quando eles começaram a caminhar com Jesus, esses homens não eram apaixonados por Jesus, mas eles estavam interessados nos benefícios de caminhar com Jesus. Quem não se lembra no dia em que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens? Pedro tinha trabalhado a noite inteira como pescador e ele não havia pescado nada. Ele estava frustrado, ele estava furioso com a situação, ele sentia-se triste com a situação, ao ponto de talvez ele nem querer voltar para casa e enfrentar a mulher, não é? De mãos vazias, sem ter o sustento para a sua família.
E quando ele teve esse encontro com Jesus na beira daquele lago, Jesus disse para que eles tomassem, não é, novamente as redes, subissem aos barcos e fossem, lançassem a rede do outro lado. E o milagre aconteceu. Não era a hora própria para a pescaria, não era o momento indicado, mas eles lançaram as redes e de repente as redes se encheram de tantos peixes que foi necessário chamar um outro barco para que eles pudessem colher todos aqueles peixes. Então, quando eles olharam para Jesus e a possibilidade de seguir Jesus, eles olharam para Jesus como alguém que poderia trazer benefícios para as suas vidas. Assim aconteceu com muitos de nós. Quando nós viemos até Jesus, nós viemos por causa dos benefícios, quem sabe por causa de uma cura, por causa de uma libertação, de uma palavra de fé, uma palavra de paz, de esperança. Muitos de nós viemos até Jesus e muitas pessoas continuam a vir até Jesus por causa dos benefícios. Jesus supriu os benefícios, as necessidades materiais de Pedro quando ele conseguiu aquela grande pescaria. Jesus, ele transmitia palavras de paz e de esperança. Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos, e estar perto de alguém que tem esse poder e essa autoridade é benéfico, porque em qualquer momento eles poderiam também precisar de cura e de libertação. Andar com Jesus era benéfico porque Jesus, ele operava sinais e maravilhas, ele multiplicava pães, ele fazia coisas extraordinárias. E Jesus, ele dizia a respeito de si que ele tinha um reino. Ele falava de um reino que ele havia herdado do seu pai. E quando ele falava desse reino, os discípulos começaram a pensar nos benefícios de estar ao lado de alguém que tem um reino. Ao ponto que, a certa altura, uma das mães dos discípulos chegou perto de Jesus e disse aí a Jesus: olha, Senhor, permite que quando tu estiveres sentado no trono do teu reino, coloca o meu filho um à tua direita, outro à esquerda. E reparem uma coisa, a Bíblia nos mostra que os outros discípulos ficaram chateados. E chateados por quê? Porque talvez eles estavam à espera desse benefício de sentar à direita ou à esquerda de Jesus no seu reino para eles próprios. Então os discípulos, possivelmente no início da caminhada, certamente, eles começaram a caminhar com Jesus não por causa do amor, mas por causa dos benefícios. Os discípulos também se tornaram pessoas conhecidas e admiradas pelos outros, porque eles eram amigos de Jesus, eles faziam parte do ciclo de amizades de Jesus. Isso dava a eles um status, ok? Eles eram os discípulos de Jesus. E quando Jesus ele foi preso, tudo aquilo que era benefício aparente para os discípulos se desmoronou completamente. E quando Jesus foi preso, aqueles homens fugiram no momento em que Jesus mais precisava deles. E Pedro chegou ao ponto de negar o seu Senhor. Amém? Queridos, então Jesus é preso, condenado à cruz. A Bíblia diz que Jesus entregou-se à morte, porque a morte não tem poder sobre o autor da vida. Foi necessário que na cruz Jesus dissesse: está consumado, Pai, a ti eu entrego o meu espírito, porque a morte não poderia fazer nada contra o autor da vida. E Jesus ele entrega o seu espírito ao Pai e morre. E durante 3 dias existiu um grande silêncio. Passaram-se 3 dias e eu fico a imaginar como terá sido esses 3 dias para os discípulos. 3 dias de angústia, de dor, de arrependimento. De repente surge uma notícia que traz alguma esperança ao coração daqueles homens. Eles ouvem as mulheres dizer: olha, Jesus ressuscitou e Ele tem um recado para todos vocês. Ele diz: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia e lá o vereis como ele vos disse. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 7. Eu acredito que naquele momento, naquele instante, o coração dos discípulos se alegrou. Deixem-me
deixem-me dizer uma coisa, meus amados. Naqueles 3 dias não foi dos milagres nem das maravilhas que os discípulos sentiram falta. Eles sentiram falta de Jesus. Eles queriam mais uma oportunidade para demonstrar o seu amor pelo Mestre. E o Mestre daria a eles essa oportunidade. E o Mestre daria a eles a prova que eles necessitariam para mostrar o quanto eles o amavam. E essa oportunidade chegou. E existe um episódio muito especial, de entre todos aqueles momentos em que Jesus se apresentou aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, existe um episódio em que o Senhor leva os discípulos novamente à mesma situação, ao mesmo quadro, daquele que eu mencionei há pouco, quando ele chamou Pedro e alguns dos discípulos. Jesus, ele vai ao encontro dos seus discípulos perto do lago da Galileia, e os discípulos tinham passado a noite toda a pescar. Eles decidiram voltar a pescar e eles não haviam pescado nada durante a noite. Já desanimados e frustrados, eles pensaram em regressar à margem, quando de repente, lá na margem do lago, eles ouvem um homem que disse a eles para lançar a rede do lado direito. E aqueles homens obedeceram e lançaram a rede do lado direito. E quando eles lançam a rede de uma maneira sobrenatural, fora de um horário que é habitual para a pesca, aquelas redes se encheram de peixes novamente e aquele quadro foi revivido novamente por Pedro e uma grande parte dos discípulos de Jesus. Só que aqui existe uma diferença muito grande. A primeira vez que isto aconteceu, Pedro permaneceu no barco e recolheu todos os peixes e levou consigo todos os peixes até à margem. Mas desta vez, queridos, a Bíblia nos fala o seguinte, que Pedro, ele se lançou à água e se dirigiu ao lugar onde Jesus estava. Pedro não quis saber mais dos peixes, Pedro não fez nada para trazer os peixes de volta, mas Pedro se lançou no mar e foi de encontro a Jesus, porque ele sabia que era Jesus. Amém? Pedro não estava mais interessado nos benefícios, por isso ele não ficou no barco, não recolheu os peixes, não trouxe cuidadosamente os peixes para a margem. Não, Pedro se lançou à água e foi ter com Jesus, porque os benefícios não interessavam mais para Pedro, aquilo que interessava era Jesus. Amém? E nessa noite, depois desse acontecimento, Jesus ceou com os seus discípulos e enquanto eles estavam juntos naquele ambiente, Jesus olhou para Pedro e perguntou se Pedro o amava. Talvez possam parecer duras estas palavras de Jesus e talvez alguém possa pensar que Jesus foi um pouco duro com o Pedro. Não. Jesus ele estava a proporcionar um meio de cura para Pedro. E Jesus estava a levar a Pedro a entender até que ponto o amor por ele era verdadeiro. E Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E reparem uma coisa, para quem não se recorda, Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando Pedro responde a Jesus, em cada um desses momentos, Jesus dá a Pedro um voto de confiança e diz, olha, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, ele trata com Pedro de tal maneira que ele começa a gerar em Pedro aquilo que era necessário para o que havia de vir. Aquele homem que fugiu, aquele homem que se escondeu, aquele homem que negou Jesus, estava neste momento a receber cura da parte do Senhor Jesus para que ele pudesse realmente lançar fora todo o seu medo e tudo derivado ao amor que Pedro sentia por Jesus. Amém? Agora reparem uma coisa, queridos. Esse amor, ele foi potencializado no dia de Pentecostes. Os discípulos entenderam aquilo que era o mais importante, não eram os benefícios que Jesus poderia trazer para cada um deles, mas era a presença do próprio Jesus. É ter Jesus com eles, é que proporcionava toda aquela alegria e toda aquela satisfação.
Mas Jesus disse que era necessário que ele fosse para o Pai. Mas ele enviaria o Espírito Santo, que iria guiá-los, iria ensiná-los, lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado, que iria consolá-los. E quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos, nós vemos que aquele amor que os discípulos já sentiam, apaixonante por Jesus, ele foi potenciado. E aqueles homens se tornaram ousados e não temeram mais pelas suas próprias vidas, porque aquilo para o qual eles haviam sido chamados era muito superior às suas vidas. E o amor que eles tinham para com Jesus era tão grande que levou todos eles a dar a vida pelo Senhor Jesus. Amém? Para que a mensagem da ressurreição ela chegasse até nós nos dias de hoje. E sabem uma coisa, meus queridos? É isso que Jesus ele quer fazer na minha e na tua vida. Jesus quer nos levar a entender que o amor ele tem o poder de nos tornar homens e mulheres corajosos. Amém? Não só para testemunhar ousadamente do seu nome, para sermos testemunhas da sua ressurreição, mas também para que nós possamos vencer em todas as áreas da nossa vida. Muitas pessoas têm medo por causa da sua vida física, têm medo das doenças, das enfermidades. O amor lança fora o medo. Há pessoas que têm medo por causa da sua vida financeira, da sua vida profissional. Deus tem o poder de lançar fora todo e qualquer medo que existe em nós. Deus tem o poder de lançar fora o medo que muitas pessoas possam ter em relação ao futuro dos seus filhos, ao futuro dos seus netos. Porquê? Porque o amor de Deus o amor de Deus aperfeiçoado em nós nos capacita e nos torna pessoas corajosas. Amém? Foi esse amor que tornou aqueles homens ousados e corajosos. Ok? Para concluir, eu gostaria de perguntar, você tem medo? É natural. É natural do ser humano ter medo. Mas o amor tem o poder de lançar fora todos os medos. E quando entendemos, segundo 1 João 4,8, que Deus é amor, nós entendemos que é Deus quem lança, através do amor, todo o medo para fora das nossas vidas. Amém? É Deus quem lança fora todo o medo. Talvez você que nos assiste, talvez você está com medo, você tem medo, você está apavorado, angustiado. O amor, ele tem o poder de lançar fora todo e qualquer medo. Amém? Para terminar, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios capítulo 13. O capítulo conhecido como o capítulo do amor, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Estes três, porém,
o maior destes é o amor. Amém? Você quer vencer o medo? Então, você precisa entender que para vencer o medo, nós precisamos do amor na nossa vida. Amém? Você quer vencer o medo? Você precisa do amor de Deus como fonte de coragem para a sua vida. Então eu gostaria de orar por si neste instante, neste momento. Amém? Se possível, no lugar onde vocês estão, se é possível fechar os vossos olhos, eu gostaria de orar e fazer esta oração para que o Senhor faça de vocês e de mim pessoas corajosas. Pessoas que possam realmente vencer todos os medos que muitas das vezes surgem com o objetivo de nos paralisar e fazer com que nós não venhamos a prosperar. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor repreenda todo o medo que tem assolado os corações e que tem paralisado muitos homens e mulheres, famílias, que tem paralisado, Senhor, muitas pessoas. Eu quero orar nesta hora e pedir que o Espírito Santo, que foi derramado sobre os apóstolos e que também tem sido derramado sobre a tua igreja ao longo dos séculos, ele venha potencializar essa coragem e ousadia que nós precisamos para vencer todos os medos. Eu quero pedir nesta hora, Pai, que todo o medo seja repreendido em nome de Jesus. Todos aqueles que estão paralisados, todos aqueles que estão angustiados, que estão ansiosos, depressivos, por causa das más notícias, por causa de toda essa pandemia, por causa de todas essas notícias, das consequências que poderão advir dessa pandemia, eu quero orar nesta hora em nome de Jesus Cristo, repreender toda essa fonte de medo e pedir para que em nome de Jesus o Senhor coloque do teu amor sobre os nossos corações e que o nosso amor por ti possa ser tão grande ao ponto de que todos esses medos sejam lançados fora e que a graça do Senhor Jesus seja tão abundante e nós possamos ver a tua glória sobre todas as situações e diante de todas as circunstâncias. Nós oramos e nós agradecemos por cada vida que nos assiste. Pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Sejam corajosos. Quando vocês sentirem que vocês estão a ficar paralisados com o medo, vão até Deus, que Ele próprio é o amor, e vocês serão revestidos de toda essa força necessária para vencer todo o medo. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que você nessa semana possa se aproximar muito mais de Deus e que você possa vencer todo medo, que você possa vencer todo medo. Espero que vocês tenham entendido bem a mensagem. E sabe uma coisa fantástica? É que você pode ouvir tudo de novo. Assim que terminar, você pode voltar no começo e ouvir novamente as canções, cantar juntos e ouvir a pregação até que essa mensagem, irmão, se torne rema na sua vida, se torne vida, para que nenhum de nós venha viver dias de medo, mas dias de esperança, dia de que a gente vai se aproximar de Deus cada vez mais, amém? Que esta semana seja uma nova oportunidade para você realmente se aproximar dEle, fazer dEle o teu refúgio, fazer dEle o lugar da tua habitação, amém? Que Deus te abençoe, uma semana de vitória, uma semana de crescimento e que você se torne forte em Deus, em nome do Senhor Jesus. Até para a semana, se Deus quiser.